Tudo bem com vocês, né? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma semana abençoada, agraciada na presença do Senhor. E para o início da nossa aula, vamos começar com o nosso devocional, que está em Romanos 8:28. Fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele demonstra o seu amor por nós através do seu cuidado, da sua proteção, através da sua palavra, da sua promessa, principalmente quando Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz e salvar os nossos pecados. E como nós podemos retribuir esse amor ao Senhor? Amando a sua palavra, amando a sua promessa, amando ao Senhor, amando o seu Filho Jesus, obedecendo, fazendo a tua vontade. E nesse versículo que eu li, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você tem demonstrado que você realmente ama a Deus? Você tem demonstrado através das suas atitudes, através das suas orações, através do seu testemunho, através do que você tem demonstrado ao Senhor que você realmente ama Ele. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos, nós vamos refletir e orar. Dentro do nosso íntimo, do nosso coração, nós vamos fazer uma reflexão se realmente nós amamos ao Senhor, se nós demonstramos esse amor por Ele. Tá bom? Então feche os olhos e abaixe a cabeça. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela vida, pelo ar. Obrigada pelo dia de hoje, pelo alimento, pela minha casa, pela minha família, pelo meu emprego. Senhor, abençoa todos aqueles que estão recebendo esse devocional, ó Pai. Que o Senhor possa estar derramando da Tua graça, da Tua paz, do Teu entendimento, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar qual é a vontade que o Senhor quer que nós façamos. Nós sabemos que é a Tua vontade, mas o que o Senhor quer de nós? E que neste momento nós possamos entregar um coração puro a Ti, ó Pai. Que nós possamos demonstrar o nosso amor a Ti. Porque nós sabemos que todos aqueles que amam a Ti, ó Pai, todas as coisas cooperam para o bem deles, Senhor. E nós queremos fazer parte, Senhor, dessas pessoas que amam a Ti. Seja em atitude, seja em palavras, seja em votos, seja, Senhor, através da obediência, da resiliência, do perdão e do amor que nós possamos demonstrar uns pelos outros. Derrama, Senhor, da Tua gratidão, do Teu amor, da Tua perseverança sobre as nossas vidas e nós realmente Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começou o terceiro trimestre, a nossa aula EAD, né? Quem diria que ficaríamos tanto tempo assim na pandemia, né? De isolamento social, participando desse isolamento social, né? Mas, vamos lá, nosso terceiro trimestre, um dos assuntos tratados nesse trimestre vai ser sobre a expressão corporal, tá? Grava aí, expressão corporal. Expressão corporal é uma maneira de comunicar-se com o mundo ao nosso redor, pela qual podemos transmitir nossos sentimentos e emoções através de movimentos corporais. Nas aulas de educação física, as atividades rítmicas e expressivas contribuem para o desenvolvimento harmonioso do aluno, na medida em que estimulam a sua imaginação, atenção, coordenação de movimentos, educação estática e, ao mesmo tempo que lhe permitem conhecer melhor o seu corpo, usando-o como meio de comunicação, o movimento humano apresenta 3 características singulares, que são plasticidade, expressão e ritmo. Plasticidade, a possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, equilíbrios, saltos, voltas,
ou giros, né? Passos, deslocamentos e etc. Utilizando as técnicas corporais básicas, que são correr, saltar, puxar, empurrar, rolar, subir, descer, parar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter plástico do movimento. Podemos dizer que, tal como existe um vocabulário que permite escrever, há também um vocabulário corporal que possibilita a realização em sequência de movimentos variados. Expressão: a possibilidade de realizar grande número de movimentos. Junta-se a capacidade expressiva do corpo, isso é, podemos mostrar através do movimento os nossos sentimentos e ideais. Por isso que, né, tem a frase que diz que o corpo fala, e o corpo realmente fala, ele demonstra os nossos sentimentos, as nossas ações, aquilo que somos e o que estamos representando naquele momento, né? Ritmo. Os movimentos corporais podem ser realizados seguindo o ritmo marcado pela voz, pelo batimento das mãos ou pés, por instrumentos de percussão ou pela música. Com efeito, o som constitui-se como um estímulo significativo a que o corpo responde com naturalidade. Quem nunca estava andando na rua e de repente começou a tocar uma música e você, sem querer, começa a mexer o corpo. Isso é o ritmo, você acaba entrando, né? Esse som ele acaba se harmonizando com o movimento do seu corpo. Linguagem corporal e expressão facial. É possível usar o corpo para representar ideais e personagens, expressando os aspectos fundamentais que as caracterizam. Para tal, é necessário possuir um bom domínio corporal e ser um bom observador. Quem nunca demonstrou através do corpo que está desanimado, que está triste, ou que está cansado, ou que está animado? Tanto a linguagem corporal como a expressão facial, elas demonstram e representam a linguagem que nós estamos querendo passar. Assim como tem o vocabulário de escrita, né, que tem o nosso vocabulário, nós temos o vocabulário corporal, que demonstra tudo aquilo que nós queremos passar através da mensagem do nosso corpo. A expressão corporal recorre a uma combinação de diferentes elementos do movimento, organizado em 3 grandes vertentes, que é a dinâmica no espaço, que é o corpo no espaço, dinâmica do movimento e relação entre os participantes. Na expressão corporal, o que é que conta para a nossa percepção? Foi feita uma pesquisa, né? E 82% diz que a nossa percepção é pelos olhos, né? 11% pelos ouvidos e outros sentidos como olfato, paladar e tato, somente 7%. Não nos devemos surpreender que na comunicação com os outros, a natureza da mensagem que enviamos está muito para lá das nossas palavras. Por quê? A linguagem corporal ela tem uma importância de 55%, o tom de voz tem uma importância de 38% e as palavras apenas assumem uma importância de 7%. Então, quer dizer o quê? Que o nosso corpo acaba dizendo muito mais do que as palavras que saem da nossa boca, né? E o tom de voz, ele tem um peso muito grande também. Tudo depende da maneira com que a gente pronuncia o que a gente quer que essa mensagem chegue ao outro. Tudo depende do tom de voz. Se você fala calmamente, se você fala mansamente, ou se você fala gritando, com agitação, com ansiedade. Pensem nisso. Isso também é expressão corporal. Atenção!
É muito importante que na aprendizagem da linguagem corporal seja introduzida na aula de educação física, porque as crianças e jovens precisam aprender a reconhecer e utilizar corretamente a sua expressão corporal, para que haja uma sintonia entre o que se pretende transmitir e as mensagens do nosso corpo. É igual quando a gente está conversando com alguém. Se nós utilizarmos as palavras erradas, as pessoas vão entender uma mensagem que estamos passando da maneira que nós estamos passando, independente se está errado ou se está certa. Então, nós devemos muito bem, quando nós estamos passando uma mensagem verbal, nós devemos escolher o nosso vocabulário, escolher as palavras que vamos utilizar para que essa mensagem chegue da maneira que nós queremos transmitir. E com o corpo não é diferente. Para que essa mensagem seja transmitida, mesmo que na linguagem corporal, nós devemos escolher, nós devemos saber, ter a percepção dessa expressão para que tenha uma sintonia entre o nosso corpo e a linguagem que queremos transmitir com os movimentos. O corpo no espaço. Nas atividades expressivas, o movimento da totalidade do corpo ou apenas de uma das partes está relacionado com diversos componentes espaciais, entre as quais se destacam o espaço próprio ou pessoal, o espaço geral, as direções, os níveis e as trajetórias. O espaço próprio ou pessoal é aquele que rodeia o próprio corpo e cujos limites são definidos pela máxima amplitude alcançada pelas várias partes do corpo, nomeadamente membros superiores e inferiores, né? Que são braços, membro superior, e pernas, membros inferiores, né? Isso eu dei só um exemplo, né? Mas só para vocês entenderem, tá? O espaço geral refere-se a todo espaço disponível que se encontra para além do espaço próprio e é partilhado por todos os outros elementos do grupo. Ao movimentar-se no espaço geral, cada aluno transporta consigo o seu espaço próprio. Direções. As dimensões espaciais, como altura, comprimento e largura, em que o movimento decorre, permitem que o aluno se movimente em 3 direções, cada uma delas com 2 sentidos: para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Um salto para frente, ou para trás, ou para o lado. É um exemplo de combinação simultânea de uma ou mais direções. Níveis. O movimento do corpo no espaço, tendo como referência a posição de pé, pode desenvolver-se em 3 níveis. Nível inferior é definido pela área situada abaixo dos joelhos, correspondendo assim aos movimentos corporais realizados perto do solo ou no solo. Rolar é um exemplo de movimento usando o nível inferior. Nível médio corresponde à posição de pé, sendo que a corrida e a marcha são exemplos dessa utilização. E tem o nível superior, que é definido pelos movimentos efetuados na área acima dos ombros. Os saltos são exemplos, né, da exploração desse nível. Trajetórias. São os percursos que o corpo realiza no espaço, quer em contato com o solo, quer fora dele, trajetória aérea, né? Todas as trajetórias são compostas por linhas retas ou curvas, ou resultam da combinação dessas. Por exemplo, uma trajetória em zigue-zague é uma combinação de linhas retas com mudanças de direção. Quer em apoio ou em trajetória aérea, pode ser realizados movimentos de rotação em torno de um eixo para ambos os lados, envolvendo 1/4 de volta, meia volta, 3/4 de volta ou volta completa.
O movimento pode decorrer em trajetórias no solo, através da locomoção e em trajetórias aéreas, quando o corpo se move no espaço sem apoio. Dinâmica do movimento. Nós vamos falar sobre o tempo. O tempo refere-se à duração e velocidade do movimento, que pode variar entre rápido e lento. Existem graus, intermédios que resultam de mudanças de velocidade, aceleração e desaceleração. O tempo também está associado à execução ininterrupta dos movimentos ou à existência de pausas numa determinada sequência. Agora nós vamos falar sobre a força. O movimento, quanto à força que utiliza, classifica-se em forte ou fraco. Assim, pode verificar-se variações da tensão muscular, que vão desde movimentos que evidenciam uma energia vigorosa até aos mais leves, suaves e delicados. Em última análise, cada atividade, conforme a sua natureza, requer uma quantidade apropriada de energia, ou seja, o nível de força a utilizar. Fluidez. Diz-se que o movimento é fluido quando as suas diferentes fases estão ligadas de uma forma suave e contínua. O corpo movimenta-se sem restrições, dando por vezes a ideia de ser incapaz de parar. Nos movimentos rígidos, contraria-se a continuidade do movimento, podendo este ser parado em qualquer momento e em equilíbrio. Relação entre os participantes. Nas atividades expressivas em grupo, os alunos relacionam-se uns com os outros de 3 formas diferentes. A primeira diz respeito às posições relativas que ocupam no espaço. Frente a frente, lado a lado, um de frente e outro de costas, um à frente do outro, costas com costas. Segundo, com o tipo de movimento que realizam, movimentos similares, são parecidos ou movimentos diferentes. Terceiro, diz respeito ao momento em que o movimento ocorre. É simultâneo? É um de cada vez? Ou um a seguir ao outro? Ou com um pequeno atraso? Estas várias formas de relação entre os participantes permitem construir um conjunto variado de situações experimentais de que são exemplos. Imitação. Os alunos realizam exatamente o mesmo movimento do líder. Espelho. Os alunos estão de frente para o líder ou parceiro e realizam o mesmo movimento para o lado oposto, como se estivessem de frente para um espelho. Eco. Os alunos repetem o movimento realizado pelo líder após uma breve pausa. Uníssono. Todos os alunos realizam os mesmos movimentos simultaneamente. Sucessão. Um aluno inicia um movimento sendo imitado em sucessão pelos restantes, um a um. Chamada e resposta. Um aluno, através do movimento, efetua uma pergunta e um outro responde usando um movimento diferente. Assim, o corpo no seu todo ou em partes move-se no espaço geral e próprio, utilizando diferentes direções, níveis e trajetórias, com maior ou menor velocidade, de modo forte ou fraco, com rigidez ou fluidez. Combinando esta multiplicidade de aspectos, é possível desenvolver coreografias com ou sem acompanhamento musical, representando situações ou ideias muito simples realizadas individualmente ou em grupo. Exercícios de controle do peso do corpo e do equilíbrio. Saltar e cair sobre o mesmo pé, saltar e cair sobre o pé ao contrário,
saltar sobre um pé e cair sobre o outro, definir a posição de avião, saltar sobre um pé, efetuar meia pirueta e cair sobre os dois pés em equilíbrio, transferir o peso do corpo do pé esquerdo para o direito através de pequenos saltos, correr e parar subitamente em equilíbrio, correr, parar e saltar, caindo em equilíbrio. Exercícios de ritmo. Correr marcando o ritmo com as palmas, andar ou correr contando os tempos em voz alta, andar 4 tempos, correr 4 tempos mudando de direção, marcar 2 tempos com os pés, 4 tempos com as palmas e 8 tempos a abanar as mãos para cima da cabeça no lugar e depois em deslocamento. Um grupo marca 8 tempos com os pés e o outro responde com 8 tempos de palmas. Marcar forte o terceiro tempo de corrida, alternadamente com as mãos e os pés. A nossa aula hoje foi teórica sobre expressão corporal, mas para deixar vocês com um gostinho de quero mais, eu vou passar uma música para vocês que a gente vai trabalhar um pouquinho dessa expressão corporal com um pouquinho de musicalidade, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora só fazendo. 5, 6, 7, 8. Volta andando. De novo. De novo. De novo. Vocês vão repetir esse movimento, tá? Por mais 4 vezes. O que acontece? Eu escolhi essa música. Se vocês não tiverem essa música em casa, ou vocês podem acompanhar e fazer junto comigo e com a música, ou vocês podem escolher outra música, pode ser qualquer música, desde que seja nesse ritmo. Boa semana, até a próxima aula. Obrigada!